As árvores de decisão são um método bem conhecido na área de inteligência artificial e aprendizado de máquina para tomar decisões com base nas condições e características dos dados. Imagine um mapa mental para decidir se deve ligar para alguém ou não. O problema é seu? Sim ou não? Em seguida, você se pergunta se realmente precisa fazer algo. Deve fazer algo ou não deve fazer nada? Se precisa fazer algo, de novo, sim ou não. Então, você se pergunta o que deve fazer ou não faz nada. Acho que você entendeu. É uma forma gráfica e estruturada de representar decisões e possíveis consequências. Mas, claro, em uma escala enorme. Uma árvore de decisão é organizada em uma estrutura hierárquica parecida com uma árvore invertida. Cada nó interno da árvore representa uma decisão baseada em uma determinada característica ou atributo, e as ramificações desse nó representam as diferentes opções ou resultados possíveis. Os nós internos são chamados de nós de decisão e estão associados a uma pergunta ou uma condição sobre uma característica específica dos dados. Cada ramificação representa uma possível resposta a essa pergunta e conduz a outro nó de decisão ou nó terminal. Os nós terminais, também chamados de folhas, representam a decisão final ou a classe atribuída a um ponto de dados. Nesse caso de problemas de classificação, uma folha pode representar uma classe específica. Em problemas de regressão, pode ser um valor numérico. A árvore de decisão divide o espaço de características em regiões menores e mais fáceis de controlar. Cada vez que uma decisão é tomada em um nó, o espaço é dividido em subconjuntos baseados nas condições definidas por esse nó. A construção de uma árvore de decisão envolve escolher as características mais importantes e definir as condições para dividir os dados em cada nó. Esse processo se baseia em algoritmos que buscam maximizar as informações obtidas com cada decisão. Em cada nova decisão, uma característica e um valor limite são selecionados para dividir os dados em 2 ou mais grupos. O critério de divisão busca maximizar a homogeneidade ou pureza dos grupos resultantes, dependendo do objetivo, classificação ou regressão. Seja o resultado bom ou ruim, as árvores de decisão podem tender a sobreajustar os dados de treinamento se forem criadas com profundidade excessiva, ou seja, se ajustar demais aos detalhes específicos dos dados de treinamento e não generalizar bem novos dados. Para enfrentar o sobreajuste, são utilizadas técnicas como florestas aleatórias e gradient boosting, que combinam várias árvores de decisão para obter resultados mais robustos e precisos. Uma importante vantagem da árvore de decisão é sua capacidade de ser facilmente interpretada por humanos. As decisões são tomadas de forma sequencial e podem seguir de maneira lógica. As árvores de decisão são aplicáveis a diversos problemas como classificação, regressão e ainda tarefas mais complexas, como o aprendizado profundo. É uma ferramenta versátil na área de inteligência artificial e aprendizado de máquina, graças à sua natureza interpretável e capacidade de modelar relações não lineares nos dados.